Olá, vamos dar continuidade à nossa leitura da obra do Mário Sérgio Cortella, Qual é a Tua Obra? Esse livro maravilhoso e fantástico que a gente está lendo juntos aqui e que está sendo bom demais, uma experiência incrível. Vou dar continuidade, a gente ainda está falando da parte de gestão e hoje é o segundo capítulo dentro do capítulo gestão. Nós vamos falar da parte que fala de Tripalium versus Poiesis. Cortella é chiquérrimo, né? E mandou num latim aqui para a gente começar essa jornada. A ideia de trabalho como castigo precisa ser substituída pelo conceito de realizar uma obra. Olha que maravilhoso esse conceito inicial. Porque muitas vezes a ideia de trabalho é associada ao castigo, fardo, provação. Do ponto de vista etimológico, a palavra trabalho, assim como em francês, espanhol e italiano, tem origem no vocábulo latino tripalium, que era um instrumento de tortura, ou seja, 3 paus entrecruzados para serem colocados no pescoço de alguém e nele produzir desconforto. Olha só, tá vendo da onde vem às vezes a sua procrastinação de trabalhar, o seu desconforto de trabalhar? Da energia da palavra, gente, isso é incrível, né? Vamos ver o que mais o Cortella tem para nos contar. A origem do Ocidente é o mundo greco-romano. Se pegarmos, por exemplo, o período dos séculos II a.C. até o século V, teremos a formação da sociedade clássica greco-romana com as heranças que o mundo grego havia gerado. Essa sociedade cresceu em sua exuberância a partir do trabalho escravo. Em sociedades assim, montadas com base no sistema escravocrata, a própria ideia de trabalho remete à escravidão. Portanto, trabalho é coisa menor, indecente, imoral ou de gente que está sendo punida. Olha a etimologia da palavra, gente do céu. Vamos lá. Tivemos depois o mundo medieval, em que a relação foi senhor e servo. Substitui-se, num determinado momento, a ideia de trabalho pela de servidão. Não há mais o escravo, mas há o servo, que precisa trabalhar um pouco para ele e o restante para o senhor dele. Persiste o esquema de dependência. O mundo capitalista europeu substitui o trabalho escravo na Europa pelo trabalho escravo fora da Europa. Continuamos, portanto, com a mentalidade escravocrata. O mundo ocidental no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, foi todo construído sob a lógica da exploração do outro. Nessa sociedade só se faltava uma concepção religiosa, na qual o trabalho aparecesse como castigo, e isso o judaísmo nos ofereceu. O mundo semita trouxe essa ideia à tona, porque a religiosidade semítica expressa no mundo hebraico vai trazer a ideia do trabalho como castigo. Afinal de contas, qual foi o grande crime de Adão e Eva? Eles desobedeceram à divindade. A mulher recebeu uma condenação. Vais pagar com as dores do parto pelo teu erro. E o homem recebeu outra condenação. Vais trabalhar. Olha só quanta crença limitante colocam na nossa cabeça desde essa época. Gente, tem, nossa, uma infinidade de coisas para refletir aqui, mas eu vou continuar lendo porque fatos históricos a gente vai meio que emendadão, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que Adão e Eva percebem quando traem a divindade, segundo o relato religioso hebraico, é que estão nus. E isso não é um empecilho moral, porque aquela sociedade não tinha problema com aquele tipo de nudez. O problema de perceber-se nu é que você se dá conta de que tem corpo. E ao perceber que tem corpo, você tem de sustentar o corpo, alimentá-lo, cuidá-lo, abrigá-lo, etc. Para tal, vai ter de trabalhar. Então, do ponto de vista da religiosidade originária do Ocidente, a ideia do trabalho continua como um castigo. Se isso está no campo da religião, no campo da filosofia, a noção mais forte em relação à definição de humano é dada por Aristóteles, no século V a.C.,
diz: o homem é um animal racional, ou seja, o que define a humanidade de alguém e, portanto, a sua dignidade é a capacidade de dedicar-se ao pensamento e não às obras manuais. A tal ponto que, no mundo escravocrata da filosofia e da ciência grega, não se faziam trabalhos manuais. Platão, um dos maiores pensadores da história, desprezava o trabalho manual, de tal modo que ele achava que, quando se estabelecessem os infernos, aqueles que deveriam ficar junto com os escravos lá eram os pintores. Gente, os escultores, todos aqueles que fossem da elite, mas que desenvolvessem alguma atividade com as mãos. Jesus! O mundo da antiguidade, que é a base da nossa sociedade ocidental, coloca o trabalho como um castigo do ponto de vista moral religioso ou uma concepção de castigo a partir da vontade dos deuses na cultura grega. Maravilhoso esse trecho, né? Quanta coisa vem na mente da gente enquanto eu tô lendo. Vocês estão sentindo isso também? É como se fosse uma lavagem cerebral, né? Muita coisa, assim, muita ideia foi implementada e implantada na nossa mentalidade por conta de fatores históricos incabíveis e inconcebíveis, não é verdade? Vamos continuar que o Cortella não parou por aqui, não. O mundo medieval, que terá Deus no centro, especialmente na Europa, o teocentrismo avançado, vai colocar a ideia de que bom é ser o Senhor. O servo está sempre na posição de submissão. O mundo capitalista vai introduzir outra relação, diferente daquela de senhor e escravo ou servo e suzerano. Esta relação, bem trabalhada pelo pensador alemão Karl Marx, será entre patrão e empregado. Só mudou os termos, né? A escravatura não vai acontecer nesse mundo europeu, mas sim na América e na África. O Brasil até hoje não se recuperou da formação escravagista. Nós ainda consideramos o trabalho manual como tarefa de inferiores. Que horror, né? Vendo por esse lado é muito profundo, não é verdade? Quanto preconceito, quanta ideia pré-concebida e que prevalece até hoje, depois de tudo que a gente já vivenciou. Pleno século que nós estamos, ainda temos esse pensamento. Já pararam para pensar? Quer ver um exemplo? Você diz para o seu filho ou sua filha: você não está estudando? Sabe o que vai ser na vida? Você não vai ser ninguém, vai ser faxineiro. O trabalho manual como castigo, o trabalho que estafa, vai aparecer fortemente no mundo ocidental como uma decorrência moral dos que não têm misericórdia. Pesado, né? Mas verdadeiro, muito verdadeiro. Trabalhei em escola a vida inteira. Quantas coisas eu já ouvi lá, daria para escrever um livro. Uma vez eu escutei uma mãe falar para um filho na nossa frente. Ele era um menino danadinho, entendeu? Aprontava muito na escola. Mas ela falou para ele que ele não valia nem o que as galinhas do quintal dela valiam. Porque a galinha, pelo menos, matava e dava para alimentar a família. E o menino não servia para nada. Olha só, me veio essa ideia, essa história aqui na hora, quando eu estou lendo isso daqui para vocês. Pesado, né? Muito forte. Eu lembro desse menino até hoje. Muita coisa aconteceu na vida dele. Ele já é adulto. E, óbvio, né? Que o que ele ouvia refletiu diretamente sobre as ações adultas dele. Vamos continuar. Terapiando um pouco aqui junto com as ideias de Cortella. O mundo protestante, luterano e calvinista no século XVI vai trazer uma outra inflexão. Vai colocar o trabalho, o que nasce junto com o capitalismo, como a continuidade da obra divina. Nesse sentido, o trabalho para acumular e guardar será extremamente valorizado. Não é casual que essa ética, tão bem estudada por Max Weber, como Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, uma obra do século XIX, mas de uma atualidade brutal do século XXI, vai diferenciar inclusive os modos de organização da sociedade no Ocidente, aquelas com uma ética mais protestante e aquelas com uma ética católica, apoiada na lógica de que só a pobreza salva. O trabalho como castigo persiste, tanto que a maior parte das pessoas diz:
Quando eu parar de trabalhar, eu vou fazer isso, isso e isso. Olha, eu já aposentei da escola. Era um ambiente muito desafiador, mas eu amava o que eu fazia. A gente não pode deixar para depois, não, gente, não cair nessa cilada. Se você está infeliz no seu trabalho, alguma coisa está errada. Dá um jeito aí, faz a sua programação, continua trabalhando nisso, mas junta dinheiro e vai fazer o que você gosta. Não encare trabalho como um castigo, porque não é. Pode ser desafiador, pode todo dia ter muitas lutas, mas você tem que gostar do que você faz, tá? Isso aqui tá muito claro, assim, eu como terapeuta não posso deixar essa fala passar batida. Vamos lá, vamos continuar. Sendo que isso é uma ilusão, porque você pode dizer, quando eu não tiver dependência em relação ao trabalho, eu vou fazer isso. Mas parar de trabalhar, você não vai parar nunca, nem pode, porque você nunca deixará de fazer a sua obra. Seja a sua obra aquela que você faz para continuar existindo, seja para ter o seu reconhecimento. Eu me vejo naquilo que faço, não naquilo que penso. Anota isso aí, tá? Isso é valiosíssimo. Eu me vejo aqui, no livro que escrevo, na comida que eu preparo, na roupa que eu teço. Etimologicamente, a palavra trabalho em latim é labor. A ideia de tripalium aparecerá dentro do latim vulgar, como sendo de fato forma de castigo, mas a gente tem de substituir isso pela ideia de obra, que os gregos chamavam de poiesis, que significa minha obra, aquilo que faço, que construo, em que me vejo, a minha criação, na qual crio a mim mesmo, na medida em que crio o mundo. Vejo meu filho como minha obra, vejo um jardim como minha obra, tenho de ver o projeto que faço como minha obra. Do contrário, ocorre o que Marx chamou de alienação. Todas as vezes que eu olho o que fiz como não sendo eu ou não me pertencendo, eu me alieno. Fico alheio, portanto, eu não tenho reconhecimento. Esse é um dos traumas mais fortes que se tem atualmente. Todas as vezes que aquilo que você faz não permite que você se reconheça, seu trabalho se torna estranho a você. As pessoas costumam dizer, não estou me encontrando naquilo que eu faço, porque o trabalho exige reconhecimento, conhecer de novo. Olha que profundo. Hoje, quando penso em um trabalho de qualidade de vida numa empresa, estou pensando em um trabalho que não seja alienado. Quando ele fala em empresa aqui, gente, a gente se reporta a tudo. Qualquer ambiente que você trabalha pode ser uma metáfora, né? Desse assunto de empresa que ele aborda aqui, tá? Por isso que a gente vai prosseguindo, tá? Encare o seu trabalho nesse perfil aqui que o Cortella tá falando, seja ele qual for, tá bom? Trabalhar cansa, mas não necessariamente precisa gerar estresse. Isso tem a ver com resultado, o trabalho tem sempre a ver com resultado. Porque um bombeiro que não ganha muito e trabalha de uma maneira contínua em algo que a maioria de nós não gostaria de fazer, volta para casa cansado, mas de cabeça erguida, por causa do sentido que ele vê no que faz. Isso é profundo, você vê sentido no seu trabalho? Começa a pensar nisso. Por causa da obra honesta, a serviço do outro, independentemente dos status desse outro, da origem social, da etnia, da escolaridade, etc. Aí não é suplício. Termino esse vídeo de hoje com essa pergunta que não quer calar. Você vê sentido no seu trabalho? Reflita. Próximo vídeo a gente vai aprofundar um pouco mais. Até a próxima. Fiquem com Deus.